Olá, minha gente querida, juntos outra vez para o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E hoje teremos um tema bem especial, capelania na IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E vamos estar conversando com um convidado que acho que vocês conhecem um bocadinho também, e eu vou revelar já quem é. Mas eu quero apresentar para vocês, primeiro, um texto da Bíblia que vai falar sobre o tema sobre o qual vamos conversar hoje. João, capítulo 10, fala do bom pastor, Jesus. Fala assim: para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor, Jesus, nos chama, nos atrai a Ele e também, depois de salvos, tendo recebido a Cristo como Salvador, tendo recebido o perdão de nossos pecados, temos um novo relacionamento com o Senhor e uma vida de dedicação a Ele, para servi-lo, para refletir a luz dele ao mundo, para pastorearmos as pessoas, assim como Ele nos pastoreia. E o Espírito Santo que vive em nós nos capacita para a obra que Ele mesmo preparou para que andássemos nela. Quero apresentar, então, hoje para vocês alguém que eu falei que talvez vocês conheçam um pouquinho. O meu pastor, reverendo Arival Dias Casimiro. Hoje é ele que está aqui conosco. Prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui com a Eleni. Parabenizar por esse trabalho que é feito há já alguns anos, e de capelania, de cuidar de pessoas, de cuidar também de quem cuida das pessoas. E em especial esse programa, né, que tem sido assim uma fonte de encorajamento, de motivação para aqueles que estão trabalhando no Ministério de Capelania. Estamos aí. Vamos para fazer o programa aqui hoje com você. Muito obrigada, viu? Obrigada por você estar aqui conosco. E eu quero começar conversando com você sobre este livro que você escreveu e que eu ajudei um pouquinho no final, fazendo uma aplicação mais prática, mas é sobre o resgate da visitação pastoral. É importante a visitação pastoral? O que é isso? Como se faz? Fala um pouquinho para a gente sobre este livro. A visitação pastoral faz parte, num primeiro momento, da tarefa pastoral, né? Quando você estuda poimênica no curso de formação pastoral teológica no seminário, um dos capítulos da poimênica é justamente visitação pastoral. Mas a Bíblia vai muito mais adiante com isso, porque a visitação está presente naquilo que nós chamamos de mandamentos mútuos, né? Sim. De orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de levar cargo uns dos outros, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Então, eu creio que a visitação não é apenas uma tarefa pastoral dos presbíteros, dos diáconos, mas toda a igreja, né, deve trabalhar esse aspecto da visitação. Aliás, lá em Tiago, né, quando Tiago fala da religião, né, pura e sem mácula, ele diz que dos itens, né, são 3 itens lá, que é se santificar, que é guardar a língua e também visitar os necessitados nas suas tribulações. Né? Então, visitação é um item extremamente importante da vida da igreja e tem sido esquecido, né? Infelizmente, nós somos hoje muito individualistas, né, com esse aspecto
das redes sociais também, a gente visita um ao outro online, a gente visita o site do outro. Né? A gente acha que esse contato online, né, substitui o contato presencial. A grande pergunta, Eleni, e aí é a questão do embasamento teológico do livro, é que Deus, ele é o pai da visitação. Né? É verdade. Ele é o pai. Então, quando Deus criou Adão, diz que todos os dias, né, na virada do dia, visitava. Depois que o homem caiu, ele veio ao encontro do homem. Né? E esse verbo visitar é muito interessante, porque ele está presente na prática de Deus. Né? Diz que Deus visita a terra todo dia, para abençoar a terra através da sua providência. E o ápice da visitação divina é Cristo, né? É verdade. É Cristo. Então, é muito bonito você ver na Bíblia, né, que quando Jesus realizou aquele milagre lá da viúva de Naim, né, houve uma grande alegria, um grande espanto, e aí eles expressam essa ideia, né? O profeta de Deus, um grande profeta de Deus, nos visitou. Né? Lá em Lucas, se você pegar os cânticos lá o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus, né? O conceito fundamental é de que Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Né? E essa é a ideia fundamental. É impressionante, né? A gente pensar em Deus Criador do universo, ele se importar com as suas criaturas e se preocupar com não só os seus filhos, mas com toda a sua criação e com todas as pessoas, mesmo que ainda não o conheçam, não o tenham como Salvador, a graça comum. E dando o exemplo, eu fico encantada em ler nos evangelhos a pessoa de Jesus, porque ele andava entre a multidão. Ele não ficava fechado num gabinete, ele estava entre o povo, ouvindo as suas necessidades, mesmo sendo Deus e conhecendo cada uma delas. Mas a compaixão, e eu creio que é isso. A visitação é despertada pela compaixão que Deus coloca nos nossos corações. Perfeitamente. Eu quero... aqui é uma autocrítica a nossa postura como pastor, né? Porque parece-me que o gabinete pastoral, né? O ficar esperando que a ovelha venha, de uma certa forma, substituiu essa questão do pastor ir atrás da ovelha. Né? E é tão interessante que quando você estuda a palavra visitar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há pelo menos 3 ideias básicas do conceito, na etimologia da palavra e na prática da visitação. A primeira delas é a ideia de olhar para o outro. Que importantíssimo. Deus viu a aflição. É verdade. Então, se você não vê, você não sente. Né? É mesmo. Você falou da compaixão, Mateus capítulo 9, diz que Jesus percorria todas as aldeias e todas as cidades, pregando, ensinando, curando. Né? E olhando ele para as multidões, ele sentiu. Né? É verdade. Então, quando você for pensar em visitação, é você olhar o outro. Segundo lugar, você não somente ver, né, ouvir, mas você também identificar o problema do outro. Né? Isso quer dizer que a pessoa se importa com ela. Né? Porque muitas vezes a gente pergunta, tudo bem por aí, né? E fui. A gente pergunta, mas nem ouve a resposta. Ouve, é verdade. Porque dependendo da resposta, por exemplo, como aconteceu com Neemias, né? Neemias perguntou, como é que vai os meus irmãos que estão lá? E aí, quando ele o viu, ele sentiu, né? Aí ele orou, chorou, e disse, eu tenho que ir. Então, essa questão, por exemplo, da visitação é você ver, mas você ir ao encontro. Esse é o conceito da encarnação de Cristo. Sim. Né? Aliás, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus vai chamar Moisés, ele diz, eu vi a aflição do meu povo, eu senti e eu vou descer até ele. Né? Então,
ir ao encontro. Então, visitação, é impossível você falar de visitação sendo uma coisa online, né? É ir em direção do outro. Mas o que me impressiona esse assunto, esse conceito da Bíblia, Eleni, é que além de ver, de ir ao encontro do outro, você tem que fazer alguma coisa. Não dá só para olhar e falar, coitado. Ou fazer uma oração, etc. Né? Aliás, Tiago coloca isso lá, né? Se você reconhece, vê a necessidade do irmão, e você simplesmente faz uma oração, vai embora. Não. É aí que Jesus diz assim, eu vim não para os sãos, os que pensam que são sãos, né? Mas eu vim justamente para os doentes. Sim. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Todas as vezes que você encontrar o conceito de visitação na Bíblia, você vai, se você colocar isso para Deus ou para qualquer outra prática de visitação, sempre é para ajudar. Sim. Sempre é para redimir, sempre é para fazer alguma coisa pelo outro. Né? Arregaçar as mangas. Isso, não tem jeito. Né? Então, visitação geralmente desemboca naquilo que a gente chama de diaconia, de ação pelo outro, de compaixão, de tudo. Né? Sacerdócio universal dos santos. Né? Mas é interessante, você falou no começo que as pessoas estão meio desacostumadas a isso hoje. Eu estava conversando com um amigo na semana passada e ele falou assim, gente, eu estou tentando voltar a visitar as pessoas agora que a pandemia está mais branda em algumas regiões e tal, mas eu telefono para a pessoa, pergunto como ela está, tal, e daí pergunto, eu posso visitar você? E a pessoa fala assim, o que eu fiz? Gente, trazer aquela pessoa para dentro da sua casa, recebê-la por amizade, por amor, sabendo que se ela está se dispondo a ir ao seu encontro, é porque ela se importa com você. É fundamental, né? Estarmos com as portas abertas também para recebermos nossos irmãos e sermos pastoreados. Um dos conceitos fundamentais de visitação, a ideia também é lembrar do outro, né? Salmo 8 coloca isso, né? Quem é o homem? Quem é o filho do homem para que dele te lembres? Sim. Né? Quer dizer, quando a gente fala em visitação é porque a gente está se lembrando do outro, a gente está preocupado com o outro. Né? E a pior coisa que o ser humano pode sentir é a sensação de ter sido esquecido. Né? Isaías capítulo 40, quando Deus, depois de nos 39 capítulos, falar só sobre juízo, sobre o julgamento que viria, no capítulo 40 de Isaías, ele começa a colocar o consolo, né? Até o capítulo 66. Então, eu acho que Isaías, a partir do capítulo 40, quando ele começa a consolar e consolar o meu povo, né? E a primeira pergunta que o povo de Israel faz para Deus em Isaías 40, né? É aquela sensação de que o direito do povo passou desapercebido por Deus, né? Então, eu acho que a sensação que eu vejo hoje no trato pastoral é que quando a gente liga para fazer uma visita ou vai ao encontro de alguém, as pessoas falam, pastor, muito obrigado, o senhor se lembrou de mim, né? Eu tenho um hábito aqui, né, pastoral, de postar semanalmente um cartão de aniversário de todas as ovelhas. Sim, eu já recebi. E aí a pessoa recebe, mas a pessoa fica tão feliz, pastor, o senhor lembrou de mim? Eu falei, lembrei, orei por você. Eu oro pelos visitantes semanais, né? E aí tem gente que fotografa, né? Que e manda para coisa. mim, fala, pastor, muito obrigado, né? Principalmente as crianças. Olha só, para as crianças também. Um carinho muito beleza. grande, né? Eu me lembro que quando a dona Berta estava ativa, ela fazia uns cartões artesanais, né? E eu assinava um por um. Que beleza. Colocava o nome e assinava. E tem gente que guarda isso como uma lembrança da Bíblia, né? Claro. Porque são gestos de carinho. Né? Eu me importo com você e eu estou mostrando isso para você através de um gesto de carinho. Muito, muito especial. Muito bom. E como é que a gente faz para despertar e preparar
toda a igreja para a visitação? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, né? Temos conversado sobre isso, preocupados com esse né? Porque assunto. eu já vi alguém dizendo que o papel principal do pastor, do líder da igreja, é mobilizar a igreja para orar. Né? É uma coisa importante. Também. Outros dizem que é para evangelizar. Mas eu creio que você não evangeliza e você não ora se você não conhece, se você não se importa. É verdade. Né? Então, eu creio, Eleni, que não é só uma questão de treinamento. Né? A gente, hoje, às vezes, vamos treinar a igreja, mas se não houver, né? Se não houver um sentimento de compaixão, né? Sim, um despertamento de Deus mesmo. E eu estava lendo hoje, eu acordei com um versículo, Filipenses 2:13, né? E eu acordei, aí eu fui cedinho, fui fazer a exegese do versículo. Né? Acho que até eu vou pregar domingo esse versículo. Quando Filipenses 2:13, Paulo diz assim, porque Deus opera em vós tanto o querer como realizar. Né? E eu fiquei encantado porque eu fui estudar isso. Né? Então, o que eu acho é que nós precisamos, além dessa questão do treinamento, pedir a Deus, né? Sim. Que faça isso, que crie no povo. Né? Ali é a vontade e a energia para realizar. Aliás, o verbo... a ideia base do texto é essa. Deus abre a vontade, Deus dá a vontade, querer. É verdade. E, ao mesmo tempo, ele diz, eu estou só abrindo o querer, mas eu vou lhe dar também a energia para você fazer isso. Né? E é muito lindo esse versículo. Eu acho que está faltando, eu acho que com essa pandemia, nós ficamos muito isolados, né? E uma das coisas que a gente, pelo menos eu, né, eu senti, é essa necessidade de estarmos juntos. Né? Como isso faz parte? Como ir com alguém tomar um café na padaria junto, sem máscara. A gente perdeu isso, né? A gente perdeu o fato de ir na casa do outro, fazer uma refeição. Né? Então, a pandemia foi cruel. Eu acho que o inferno vai ser mais ou menos um isolamento. Né? Nossa, terrível, vai ser uma coisa terrível. A gente sentiu uma pontinha nesse tempo. Mas eu acho que nós temos que, primeiro, ensinar sobre isso. Né? Eu acho que há pessoas que têm o dom também. Né? E essas pessoas, como você mesmo, que é uma pessoa que faz isso, mas isso está no seu DNA. Né? Se você não tivesse feito nenhum curso, você inventaria. Você ia ser uma conselheira, uma visitadora, uma capelã autodidata, né? Está no seu DNA. Né? Olha aqui, eu me sinto em casa nos hospitais. Isso é uma coisa de Deus também. Né? Agora, o desafio que a gente tem hoje em Pinheiros, né, uma igreja que nós temos aí 2.300 pessoas no hall, mas nós temos aos domingos mais de 20, 25 mil pessoas, chegou até 30 mil pessoas assistindo os cultos. Que coisa. Como é que a gente faz para mobilizar essa turma? Né? Como é que a gente faz? Uma coisa que me impressionou muito e que até hoje assim eu fico estarrecido foi a campanha das cestas básicas. Né? Sim, tem dado frutos até agora, graças a Deus. Hoje eu recebi um vídeo, né? Nós mandamos as cestas básicas para um irmão lá no Maranhão, né? Uma cidade complicadíssima, né? Paraibano, uma cidade que não tem água, não tem esgoto. Que coisa. Parece uma cidade que está abaixo da linha de pobreza. E nós temos um pastor lá cuidando de gente. Que bênção. Plantando a igreja lá, sabe? Que maravilha. E nós mandamos um valor, ele comprou 30 cestas e distribuiu para 30 famílias. Foi uma festa. Então, eu acho que o senso, né, da visitação e da capelania também, que é a mesma coisa, a gente está preocupado com o outro. Sim. A gente está preocupado com a necessidade do outro. E estar preocupado além da teoria. Claro. No sentido seguinte, pensando em Neemias, que você citou antes,
Neemias estava acomodado dentro do palácio, bem empregado, com uma boa proteção ali, e ele se despe disso tudo para entrar na luta, né, num campo novo, diferente, numa região super necessitada e com uma missão tremenda e com muitos inimigos atrás. Aliás, todas as vezes que você resolve fazer o bem, né, não existe missão sem oposição. Né? Mas uma coisa que eu acho interessante de Neemias é que ele não era levita, ele não era da linhagem de Davi, ele era um homem simples, um homem comum. Né? E o risco que ele correu foi perguntar. Cuidado com as suas perguntas. E depois, quando ele pergunta, ele vai orar. Sim. Aí Deus falou, é você. Pronto, né? Porque lá no capítulo 2, ele percorre as ruínas, né? E ele diz lá, eu não disse a ninguém o que Deus colocou no meu coração para eu, Neemias, fazer em Jerusalém. Né? É comigo. É comigo. E outra coisa, ele era copeiro. Sim. Ele não era engenheiro, ele não era mestre de obra. Né? Teve que aprender tudo. E administrar tudo isso ainda. É interessante, né? Porque sempre que Deus nos chama para alguma coisa, ele nos capacita para tal, como ele fez com Neemias e tantos outros homens de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava dando aula numa faculdade de medicina e vi duas pessoas extremamente interessadas naquilo que eu estava falando sobre espiritualidade em final de vida. E depois da aula eles vieram falar comigo e falaram, olha, nós queremos que você esteja conosco porque nós temos um grupo de pacientes que são extremamente graves. Eles têm ELA, esclerose lateral amiotrófica, onde a paralisia vai comprometendo todo o sistema neurológico e a pessoa acaba piscando só. O único movimento que ela tem, até engolir saliva, é difícil para ela. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Porque eu nunca estive com pessoas nessa situação e o que eu vou falar para elas? E foi interessante porque eu entrei fazendo a palestra, eram mais ou menos 60 pessoas no auditório, entre pacientes e cuidadores. E algumas pessoas eram levadas quase que como fantoches. O cuidador carregava essa pessoa por baixo dos braços ali, porque elas não tinham mais movimentos. E eu me lembro que tinha uma senhora que fazia sinais com a cabeça o tempo todo, que eu falava. Apresentei o evangelho tranquilamente. E no final eu perguntei, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? E essa senhora falou, eu gostaria. E ela foi carregada para frente e deu testemunho de vida dela. Ela estava com 40 e poucos anos e com a doença há mais de 20 anos já. E ela falou assim, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei como eu estaria vivendo. E por isso eu vivo para servi-lo. E foi muito lindo o testemunho dela, mas ela continuou conosco. E ela escreveu com grande dificuldade, um cartão de Natal que nós fizemos para todo o hospital. E foi um impacto tão tremendo, assim, o testemunho dela, a disposição de continuar a servir, de não parar para ficar olhando para as suas próprias dores, mas de se colocar nas mãos do Senhor. E, assim, a alegria dela em ver o espanto no rosto dos outros. Puxa, mas é essa pessoa que está falando para nós sobre paz, sobre alegria, sobre o amor de Cristo nessa situação. Ela falou, graças a Deus, ainda consigo falar. E eu quero que as minhas palavras fiquem no coração de vocês, porque esse Deus é real. Ele tem marcado, impactado a minha vida. É tremendo, tão lindo. Uma coisa que me impressiona, Arani, é que geralmente todas aquelas pessoas que passam por algum tipo de sofrimento, sim, elas depois se identificam com aquela causa. Eu me lembro muito de 2 Coríntios, capítulo 1, isso, né? Eu gosto muito desse texto. Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós, né, com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar os outros, aqueles que estão passando por dificuldade.
Então, não espere você passar por um problema para você se identificar com o problema dos outros, né? Por exemplo, agora, nesse período da pandemia, a gente viu e tem visto famílias e mais famílias que não puderam trabalhar, muitos perderam o emprego. E eu não estou passando fome, eu não estou passando necessidade, né? Mas ao ver essas pessoas, né, a nossa igreja teve esse sentimento de compaixão, né? E o que às vezes, há pessoas que são tão duras, que são tão egoístas, que talvez Deus precise, né, levá-las a uma situação de sofrimento para que elas possam se identificar com o sofrimento do outro, né? Então, essa é uma questão que eu e você, nós precisamos refletir, né? E há uma coisa que eu acho fantástica lá em 1 João, né, que uma das provas do novo nascimento não é somente obedecer a palavra, não é somente guardar os mandamentos, não é somente não amar o mundo, mas amar uns aos outros. Irmãos. Né? É verdade. E às vezes a gente tem dificuldade de amar o que é próximo, né? Aquele que é irmão Sim. espiritual, imagine os de fora, né? E uma das coisas que me impressiona em Jesus é que nós, como igreja, vivemos num mundo que nos odeia. Mas nós devemos amar uns aos outros para que o mundo creia que nós somos discípulos de Jesus. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca no Sermão do Monte que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Né? Essa parte não é muito fácil, né? Só pela graça. Mas para você ver que essa questão de amor e ódio, né, ela está presente na vida do cristão em todos os aspectos, porque, ao mesmo tempo, existe uma proibição de amar o mundo, ou o sistema mundano. Sim. Então, ao mesmo tempo que você não pode amar o sistema, você tem que amar o que persegue, você tem que amar o seu irmão. Né? Mas é só com o amor de Cristo mesmo, porque por nós mesmos não somos capazes. Né? E agora, nós estamos começando aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros uma área onde nós queremos estar lidando com a sensibilização, com a pregação nessa área de visitação, através do reverendo Arival, reverendo Hernandes, os pastores que estarão aqui também pregando, mas queremos não só trabalhar entre os irmãos, através da visitação, do aconselhamento bíblico, do ouvir, do cuidar uns dos outros, mas também mostrar à igreja que missão não é só em outros países, outras regiões afastadas de nós, mas nós temos um papel muito importante como missionários urbanos. Quantas necessidades estão ao redor desta igreja? Quantas necessidades estão ao redor da sua casa? E como nós podemos servir? E meu ministério de capelania me faz olhar com compaixão, a compaixão de Cristo, para essas pessoas que estão em qualquer área. Por exemplo, temos aqui quantas casas de idosos ao redor da igreja? São cerca, aqui no Alto de Pinheiros, 19 casas, né? 19 casas de idosos. Imaginem a solidão que essas pessoas idosas têm enfrentado, principalmente no tempo de pandemia, porque não podem sair para a casa dos seus queridos também. Eu me lembro de uma estatística, não sei se você colocou para mim ou li em algum lugar agora, é que na cidade de São Paulo, são 12 milhões de habitantes, nós temos mais de 100 mil idosos morando sozinhos na cidade de São Paulo. É muita gente. É muita gente. É muita coisa. Gente. E agora, para você ver, nesse momento que nós estamos aí, esse mês de setembro, né, que é o mês Setembro Amarelo, né? Exatamente. Que nós estamos tratando justamente do problema do suicídio. Você conhece muito bem. Uma das coisas que a gente observa lá na Bíblia, está lá no compromisso de Deus com a aliança, que quando o povo se afasta dele, ele perturba o povo, né, com transtornos mentais. Né? E nós estamos vivendo num mundo assim. Né? Eu creio que essa pandemia, além dos problemas de saúde, de óbitos que nós tivemos, mas nós estamos saindo com muita gente adoecida, muita gente precisando
de uma palavra de encorajamento, de fé, de consolo. Sim. Né? Você sabe mais do que eu, além dos pacientes normais que você tem nos hospitais, nós temos agora esses pacientes que estão, muita gente ferida mesmo, magoada, ansiosa, cheia de medo, de pânico, deprimida. É um negócio impressionante, impressionante. Sim. O que nós estávamos conversando antes de começarmos o programa é a necessidade está aí, não só nos lares de idosos, mas na polícia. A polícia sofre pressões diárias e precisa de pastoreio também. Não só aí, mas nos esportes. Eu me lembro que eu fui visitar uma igreja lá nos Estados Unidos, do Steve Viers, no norte dos Estados Unidos, e ele falou assim, olha, nós fizemos uma pesquisa na redondeza da igreja, perguntando para as mães qual o esporte que os seus filhos mais gostavam. E aí elas falaram, olha, é skate. Daí nós fizemos, dentro do terreno da igreja, um ginásio de skate. E convidamos toda a criançada da região para ter um lugar seguro, mas onde eles ouviriam a palavra de Deus também. E aí os pais também vieram. E assim, a igreja dobrou de tamanho, mas pessoas que tinham grandes necessidades e foram pastoreadas. Você vê quantas estratégias para suprir, para alcançar pessoas de ambientes diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. E capelania, que nós queremos estar trazendo aqui para você, é em qualquer lugar e com públicos específicos. Então, você vai chegar e não vai levar o sermão de domingo para aquele povo. Nem que seja o reverendo Arival que pregou, e foi ótimo o sermão. Mas, gente, eles têm outra cultura, eles não conhecem nada da Bíblia, eles estão querendo ser ouvidos, supridos em suas necessidades e conhecer o amor de Cristo. Então, primeiro, nós temos que chegar e dar ouvidos, e pesquisar o ambiente, saber quais são as necessidades maiores, para, então, o Senhor nos dar a palavra certa para responder aquela necessidade. E é isso que a gente quer estar movimentando a igreja através da atuação do Espírito Santo de Deus, é claro, sem ele nada podemos fazer, mas falando sobre capelania como missão urbana. Você pode ter essa missão na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho ali, em qualquer que seja. Ontem à noite nós fizemos uma live do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho o prazer de ser a presidente este ano e o ano que vem, se Deus quiser. E nós tivemos ali o nosso capelão empresarial. E como foi interessante ver a abordagem que ele faz, fazendo capelania nas empresas. Mas, assim, ele vai falar sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre perdas, sobre assuntos que são comuns a todas as pessoas, e a partir desses assuntos ele vai entrar com o Evangelho. Como a gente precisa fazer isso, né? Perfeitamente. Tem que criar pontes, né? Exatamente. E para criar as pontes, nós temos que ter consciência de que o outro é diferente. Aliás, Paulo, ele, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala sobre isso, né? Ele quer ganhar o maior número possível de pessoas. Mas para ele ganhar esse maior número, ele tem que entender o judeu, ele tem que entender o gentil, Sim. Ele tem que entender cada um. Né? E você sabe que nós vivemos hoje, por causa da bênção da longevidade, nós convivemos hoje, se você considerar aí uma geração 15 anos, que antes era 40, mas agora foi reduzindo tanto que nós estamos em 15. Quer dizer, nós convivemos ao mesmo tempo, simultaneamente, com pelo menos de 4 a 6 gerações. É verdade. E aí, como é que faz, né? Por exemplo, eu até falei aqui um dia, eu falei, olha, eu não sei mais me comunicar com o departamento infantil, né? Porque os meninos já nascem com chip, né? Então, verdade, ligadíssimos. Eles têm uma percepção
Mas a melhor maneira de se identificar é se importando. É verdade. Quando você se importa com o outro, olha, essa é a melhor linguagem. Essa todo mundo entende. Essa faz com que você supere assim todas as diferenças, né? Porque eu acho que a linguagem do amor todos compreendem. Compreendem, né? Mesmo sem palavras. Sem palavras, isso aí. Tá bom? Muito bom. Reverendo Arival, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Foi uma grande bênção. O privilégio é meu poder estar aqui com você. Muito você bom. tem sido uma bênção, o Gavin também. Você é uma mulher que Deus tem usado aí para consolar muita gente e também treinar muita gente, né? Amém. Eu acho que você já virou aí milhares. Eleni, versão atualizada. Deus te dê saúde e continue te usando poderosamente. Amém. Tá bom? Muito, muito obrigada Obrigado mesmo. você. Nós teremos um rápido intervalo e já voltaremos para continuar o nosso programa. Até já. A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Voltamos, estamos juntos novamente. Quero lembrar você que você pode se comunicar conosco através do chat. Então, escreva alguma mensagem, faça alguma pergunta, estamos à sua disposição. Eu quero ler para você mais um trecho, um texto bíblico que está em Mateus 25, o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Veja que o Senhor está nos mostrando aqui que não é um amor platônico, à distância, um discurso teológico, um fazer o bem de alguma maneira indireta, mas é estar presente, é demonstrar o amor, ouvindo a pessoa, sentando-se no lugar onde ele está. Se ele está sentado num lugar sujo, ele está precisando da sua presença ao lado dele. Ele precisa do seu amor, do amor de Cristo através da sua vida. E nós seremos julgados também através das nossas atitudes, das nossas ações. Voltando para João 10, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Não é um mercenário, não é alguém que está usando essas ovelhas, mas é o bom pastor que conhece as ovelhas e sabe o nome de cada uma delas, sabe as suas necessidades, se importa com elas, vai ao seu encontro, ouve as suas dores, chora e sorri junto com cada uma delas e cuida delas. Este é o bom pastor, a quem devemos imitar. Nas nossas forças não chegamos a canto algum. Em nós mesmos, nós somos pecadores, nós somos depravados, nós somos egoístas. Mas quando o Senhor Jesus enche o nosso coração de amor, nós temos também os nossos olhos abertos para o outro, para a necessidade do outro. E nos dispomos a sair da nossa acomodação, do nosso comodismo e irmos ao encontro daquele que precisa. Queria que você pensasse nisso hoje, que você pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração e lhe mostrasse qual é o campo missionário que está próximo à sua casa. Talvez seja o seu vizinho, talvez seja a empresa que está ao lado da sua casa. E ali pessoas que não conhecem o Senhor estão sofrendo, estão caminhando a passos largos para o inferno, onde não haverá uma volta. Mas você pode espelhar o amor de Cristo, viver essa sua compaixão e levar esse evangelho a essas pessoas. Então, nós estamos iniciando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IPP, o Ministério de Capelania, em muitas áreas. Uma das igrejas que nós temos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Guarulhos, faz um trabalho lindo com os pacientes que saíram dos hospitais da região, e essa igreja foi capacitada, treinada para estar oferecendo esse capelania pós-alta hospitalar. Então, os irmãos estão equipados para isso, fazem campanhas levantando cestas básicas
como aqui também em Pinheiros, fazem bazares de roupas e trazem essas famílias que o serviço social do hospital passou para a capelania, e essas crianças, jovens e adultos são atendidos, são evangelizados, são aconselhados biblicamente, são cuidados em suas necessidades, e muitos aceitam a Cristo como Salvador. Eu creio que esta é uma das grandes missões da igreja, não só da igreja, mas sua missão e minha também. Quero ver aqui só algumas comunicações que você está passando aqui para a gente. A Supermãe: parabéns, pastor, você é bênção, admiro, essa tarde está muito boa. E a irmã explicando com essas palavras amorosas. Abraços em todos, paz de Cristo. Existe capelania empresarial? Se sim, onde encontro informações? Eu comentei aqui que ontem nós tivemos uma live do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu apresentei capelania hospitalar e o reverendo Edilanei apresentou a capelania empresarial de uma maneira maravilhosa. Então, você pode encontrar esta live lá no portal da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode assistir tudo e entrar em contato com o reverendo Edilanei e toda a sua equipe, porque é um ministério tremendo. Muitos anos atrás, meu pai construiu uma indústria também, e ele me chamou para estar ali junto com os funcionários, uma vez a cada 15 dias, dando uma mensagem para esses funcionários. E foi impressionante de ver como os funcionários estavam abertos, desejosos de ouvir o Evangelho, de ter problemas seus trabalhados. Então, nos envolvemos também com o aconselhamento bíblico destes, e muitas pessoas receberam a Cristo como Salvador e se tornaram evangelistas ali dentro também, evangelizando novos funcionários. Então, assim, é um ministério tremendo. Entre lá no portal da IPB e você vai procurar ali as programações do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos também credenciando novos capelães. Então, se você já exerce o ministério de capelania em alguma área, em asilos, em creches, em escolas, em campos de futebol, em hospitais, em presídios, em qualquer lugar, um trabalho contínuo, comprovado. Nós vamos pedir documentos para que você possa estar nos apresentando, mas nós queremos estar também credenciando como capelão pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, através do Conselho Presbiteriano de Capelania. Então, esteja lá conosco. Deixa eu ver se tem mais uma fala aqui. Alessandra, da boa tarde. Mateus Godoy, boa tarde, muito feliz com o tema importantíssimo, mas infelizmente muito esquecido. Que o Senhor desperte em nós essa necessidade de cuidar dos outros. A Marli Dias, uma das nossas capelãs, que faz um trabalho muito lindo lá em vários hospitais de Guarulhos, fala: que privilégio poder ouvir esses dois queridos irmãos. Certeza que teremos uma tarde de aprendizado. Muito bom, graças a Deus. E a Wanda diz que ela gostaria de informação sobre capelania escolar. Então, Wanda, você pode entrar em contato com a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Ali nós temos vários capelães, nossos irmãos, trabalhamos juntos ali também, tanto na pré-escola como no primeiro grau. Eu não lembro se é isso que se fala hoje, é assim que se expressa, mas também na universidade. Então, capelães super bem preparados que vão poder orientá-la sobre capelania hospitalar e também toda a literatura que você poderá adquirir e ler para se preparar melhor para esse campo tão necessário.
Gente, nós vamos parar por aqui hoje e eu agradeço muito a presença de vocês e quero fazer mais um convite só. Amanhã não, dias 16 e 17 de setembro agora, teremos o nosso curso A Ideação Suicida e o Suporte Espiritual. Nós teremos ali 2 noites de curso, das 7 da noite até as 10, nessas 2 noites, e teremos ali o Major Diógenes Munhoz, que treina o Corpo de Bombeiros e toda a segurança, os funcionários do metrô, para lidarem com pessoas que estão pensando ou tentando, que são os tentantes, cometer o suicídio. Então, venha aprender com o Major Diógenes, que é uma pessoa maravilhosa, que se comunica muito bem. Depois teremos também um médico cardiologista, Dr. Aldo, que vai estar falando sobre o aspecto clínico e também espiritual. Ele também é mestre em aconselhamento bíblico na ideação suicida. Eu estarei falando sobre um dos livros que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil sobre o tema chamado Escolha a Vida. E mais uma preletora excelente, Luciana Randa, que é de Marília, e ela desenvolve um trabalho lindo com as famílias de pessoas que cometeram suicídio. Estão sofrendo a vergonha, a culpa, muita incerteza, não tem com quem se abrir. E ela acolhe essas pessoas e cuida delas biblicamente, e também ela é psicóloga, mas ela tem todo um esquema muito bem montado para o cuidado dessas pessoas. Então, inscreva-se no nosso site capelanianasaude.org.br, capelanianasaude.org.br. Os nossos cursos são muito acessíveis, R$ 79,00 por 2 noites de curso, e você não pode perder, tá bom? Gente, até sexta-feira que vem, se Deus quiser, quando estaremos aqui com o reverendo Ageu, diretor do Seminário Presbiteriano aqui de São Paulo, JMC, conversando sobre o preparo prático também dos seminaristas como sal e luz em todos os lugares, além de uma formação teológica com toda a excelência. Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima sexta, às 14h30, aqui na ITV IPP. Tchau, tchau.